Meus queridos, na última mensagem nós vimos a interpretação do anjo do Senhor sobre os fracassos do povo de Israel. Apesar dos nossos fracassos, Deus sempre fala conosco. Observamos a característica marcante do povo de Deus, que é a revelação. Somos o povo da revelação de Deus. E por isso devemos nos atentar para a voz de Deus. Deus fala. Essa é a exclusividade do cristianismo. E é exatamente isso que é ressaltado nesses versículos. O versículo 1 até o versículo de número 5. Eu vejo aqui um destaque, o alto privilégio de Israel de receber uma mensagem procedente do céu. Mesmo o povo em fracasso, em desobediência, nós temos uma mensagem de reprovação. E isso é um grande privilégio, porque Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele nos corrige, Deus nos instrui. Então nós temos aqui o grande pregador entregando uma mensagem para o povo de Deus. Esse pregador é o anjo do Senhor. O mensageiro, a autoridade, a teofania, como vimos, ou a cristofania, como também muitos acreditam, o próprio Cristo pré-encarnado. Interpretando todas essas ações do povo no capítulo 1, este pregador trazendo uma mensagem para o povo de Deus. As pessoas para quem o sermão foi pregado são os filhos de Deus, Israel. Então nós temos um pregador, nós temos as pessoas ou os destinatários que recebem essa mensagem, como por exemplo nós nessa noite, recebendo uma mensagem que vem de Deus, que é um privilégio estarmos ouvindo a palavra do Senhor. E diante dessa verdade, deste sermão, nós temos verdades sublimes que este anjo ou este pregador destaca perante nós. No versículo 1, nós vemos o que o Senhor fez por eles. Depois, o próprio Deus vai mostrar o que Ele prometeu a esses irmãos. Versículo 2, o que o Senhor esperava deles. Mas também nós vemos nessa pregação a desobediência deles ao Senhor. E por conta disso, o pregador, o anjo do Senhor, vai disciplinar o povo. E hoje nós observaremos, nos versículos 4 e 5, diante dessa mensagem, dessa pregação, dessa espera do Senhor, da desobediência do povo, da disciplina de Deus, uma resposta que o povo vai nos mostrar diante desta mensagem do anjo do Senhor. Nós temos a eficácia da mensagem. A mensagem é pregada, o povo ouve e o povo precisa responder. Todos nós, quando ouvimos um sermão, nós respondemos, ou de maneira positiva, ou de maneira negativa. E é exatamente isso que iremos destacar nessa noite, a importância da reação devida à pregação da palavra do Senhor. A reação do povo à repreensão divina, quando o anjo falou, quando ele destacou todas essas verdades, versículo 4 e versículo 5, vai nos mostrar a conclusão de todas as coisas, a reação à mensagem de Deus. Qual deve ser a nossa reação diante da mensagem do Senhor? Duas coisas eu gostaria de destacar nessa noite. A primeira coisa é o choro coletivo. Nós vamos observar isso de maneira evidente quando o versículo 4 vai afirmar, sucedeu, que falando o anjo do Senhor estas palavras, quais palavras? Versículo 1 ao versículo 3. A interpretação a todos os filhos de Israel. Levantou o povo a sua voz e chorou. Ou seja, ao ouvir o próprio Senhor dirigindo-se a Israel, acusando-os
de quebra de aliança, desse anúncio, de tudo o que estava acontecendo perante eles, ao mesmo tempo, a disciplina, o julgamento de Deus, houve uma reação do povo. O povo irrompeu a mensagem de Deus em lágrimas. O povo começou a chorar em alta voz diante da mensagem do anjo do Senhor. Nós temos aqui uma resposta dramática. Precisamos entrar naquele contexto e imaginarmos o povo de Deus lembrando dos seus fracassos, lembrando da sua desobediência, lembrando que eles estavam contra Deus, a fidelidade de Deus estava contra eles, por causa que eles estavam contra as promessas de Deus, e eles respondem de maneira dramática. A forma como eles respondem é o choro, é a emoção que deve atingir o nosso coração quando nós, de fato, olhamos para a palavra de Deus. E o interessante é que quando nós olhamos um pouco para a palavra de Deus, nós vemos que uma das marcas, uma das características do povo é essa atitude. Quando a palavra de Deus é pregada, deve haver algo que mexe com o nosso coração, que aqui é externalizado em lágrimas, em choro. Ou seja, normalmente, nem sempre, mas normalmente, é um bom sinal quando o povo de Deus se quebranta, se arrepende dos seus pecados diante da palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus é entregue, nós devemos entregar algo ao Senhor, nós devemos devotar algo a Ele, adorá-lo para todo sempre. E a forma como o povo entende essa adoração é uma resposta dramática, é uma resposta de choro, de lamento, de saber que eles estão afrontando o Deus vivo, e por conta disso eles estão tristes com as suas atitudes. E um texto que a gente pode colocar de maneira bastante relacional, que foi lido nessa noite, é o Sermão das Bem-aventuranças. Jesus coloca basicamente 8 sinais da conduta do povo de Deus. O Sermão do Monte é a contracultura cristã, é a ética do reino de Deus. E ele começa pela humildade, porque precisamos começar humildes para que possamos ser levantados. Precisamos começar sendo derrubados para atingirmos a glória da boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho começa com uma má notícia: estamos mortos, merecemos a ira de Deus, e por isso precisamos sermos humildes para alcançarmos o reino de Deus. E o próximo passo dessa dependência, dessa atitude do povo de Deus, da sua conduta perante o Messias, perante a sua lei, que ele está entregando para o povo, é chorar. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, receberão alegria. Todos nós sabemos que quando Jesus fala, bem-aventurado aqueles que choram, é o choro pela nossa condição espiritual. Muitas vezes estamos em uma condição tão fria, tão distante de Deus, que a única coisa que nos resta, quando nós olhamos para si mesmo, é lamentarmos. Não tem outra coisa a não ser, Deus tem misericórdia de mim. É lamento, é choro. E meus irmãos, infelizmente, nós quando estamos diante das Escrituras, nos momentos individuais com o Senhor, no secreto do nosso quarto, muitas vezes estamos com o nosso coração ou os nossos olhos enxutos demais, duros demais. A modernidade nos deixou muito sofisticados, muito refinado, duro de coração. Parece que não sentimos mais o peso dos nossos pecados diante da palavra do Senhor. O mundo diz, o homem não chora.
As pessoas não podem chorar. As pessoas têm que se colocar de uma forma que sempre estão no alto patamar, com seus narizes empinados e dizendo: conquistamos todas as coisas, estamos avançando, porque somos a tecnologia, o povo, todas as coisas, vencemos. Mas o Evangelho é o contrário. O Evangelho diz que precisamos chorar. O Evangelho diz que nós precisamos olhar para a nossa condição espiritual e lamentarmos pelos os nossos pecados, para que através disso encontremos a alegria cristã. E aqui é um equilíbrio interessante. Muitos estão na miséria somente, só no choro, e muitos estão apenas na alegria, uma alegria, eu diria, superficial. Porque para encontrarmos a verdadeira alegria, precisamos começar com a nossa condição. A condição de sabermos quem nós somos em Jesus, o reconhecimento de sermos mortos e ressuscitados com Cristo, e através disso a esperança verdadeira ou o consolo verdadeiro. Muitos querem ir logo para a alegria, mas a alegria verdadeira precisa começar com choro, com reconhecimento, com condição de que sou fraco, de que eu preciso de Deus, para que eu receba a verdadeira consolação. Então eu diria que muitos estão em uma alegria superficial e outros estão em um choro superficial ou uma tristeza superficial. Por quê? Porque a tristeza, ela só é reconhecida de fato quando eu entendo o que é o pecado. A natureza do pecado. O que é o pecado? O que o pecado faz com a minha vida? O que o pecado faz com a santidade de Deus? Quando eu entendo o que é o pecado, quem é Deus, eu choro de maneira correta. Não é apenas um choro de remorso, de lamento, é um choro correto. Por quê? Porque eu entendo quem eu sou, para onde eu estou indo, a natureza do que eu estou fazendo, e através disso eu entro depois na alegria de Deus. Uma coisa puxa a outra. Para ter uma alegria indizível, como Pedro vai nos dizer, é esse reconhecimento do choro devido. E o texto vai dizer: são bem-aventurados. São felizes as pessoas que se encontram diante dessa realidade. A realidade da prática do autoexame. Todos nós devemos fazer isso constantemente. Paulo vai nos dizer: olhem para saber se vocês estão na fé. Uma pausa no fim do dia, começar a meditar sobre si mesmo, colocar a nossa mente no travesseiro e pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos passos, sobre o nosso coração, o que nós estamos fazendo, o que eu disse, o que eu pensei, fazendo tal coisa. Você descobrirá que fez muitas coisas que jamais deveria ter feito, e através disso, diante desse senso, da perspectiva, da natureza, do que você está fazendo, a tristeza correta virá sobre você, por suas faltas, por causa desse autoexame. O autoexame da santificação. O autoexame da mortificação dos nossos pecados, o autoexame das famílias, o autoexame do meu devocional, o autoexame da minha oração. Todas essas coisas devem ser colocadas diante da mensagem do anjo do Senhor. Ele está falando. E qual é a nossa resposta? Qual é o nosso autoexame diante dessa perspectiva dos nossos fracassos? Mas também, diante desse choro coletivo, a Bíblia vai nos mostrar um padrão no Novo Testamento, principalmente. Nós temos esse padrão no Antigo, por exemplo, Esdras, Daniel, quando olha para o povo, ele chora pelo povo. É um choro também pelos pecados alheios. Porque muitas vezes somos egoístas no sentido de somente olhar para nós e não lamentarmos pelo próximo, de clamarmos a Deus que Deus abençoe o próximo. E nós vemos esse padrão principalmente na vida de Jesus. Lucas vai dizer, quando ele olha para Lázaro, seu grande amigo, Jesus chorou pela sua condição. Diante daquele momento, Jesus está chorando por aquele acontecimento, pela miséria, pelo pecado que aconteceu, submeteu sobre Lázaro.
Mas é interessante que Lucas, capítulo 19, abra as Escrituras, nós temos um marco, esse texto que é evidenciado por Lucas, capítulo 19, um texto que reflete algo que veio sobre o povo de Deus, a terrível destruição em Jerusalém, 70 depois de Cristo, depois que Jesus, ele ressuscita, é assunto aos céus, mais ou menos 40 anos, veio esse juízo sobre o povo de Deus, algo terrível. Os irmãos podem ter mais conteúdo sobre esse momento, lendo o grande historiador Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus. Ele conta detalhadamente o que aconteceu nesse relato de Jesus em 70 depois de Cristo. É a data que nós colocamos nesse período, que foi um momento devastador para o povo de Deus. Ao ponto de alguns acadêmicos, teólogos falarem que ali foi um fim do mundo. Ali acabou uma ordem. Por quê? Porque o povo de Deus foi devastado. O sermão escatológico de Jesus, para muitos, muita parte do sermão escatológico, Mateus 24, se cumpre nessa destruição. Lembra quando Jesus fala, ai das que estiverem grávidas? Ali não é futuro, não. Ali aconteceu. Pessoas que não conseguiram, Jesus fala, orem para que a fuga de você não seja no sábado, porque ninguém vai escapar. Todo aquele relato aconteceu e Joséfo, ele conta detalhes, a devastação que houve. Por quê? Porque o povo de Deus rejeitou o Messias. E Jesus vai relatar aqui em Lucas 19, justamente isso, ele chorando pelos pecados alheios, do povo que não o reconheceu. E Jesus vai dizer, eu vou vir outra vez. Mas antes da minha segunda vinda, eu virei sobre vocês com juízo. Veja o versículo 41 do capítulo 19 de Lucas. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. O Messias estava perto deles, mas eles estavam contra o Messias. Veio para o que era os seus, mas os seus o rejeitaram. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão. Ele está falando desse juízo que aconteceu mais à frente, de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Lembra quando Jesus, falando com os discípulos, e os discípulos, mas Jesus, olhe para o templo, olha para essas pedras. Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Foi devastado o templo. Uma das maravilhas do mundo foi devastado. Sinônimo da presença de Deus foi devastado, porque Jesus era a presença real na vida deles, e eles não observaram isso. Estavam na antiga aliança, na perspectiva passada, e não conseguiram observar que o Messias veio justamente fazer essa transição, todo esse processo, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então veja que Jesus está chorando, olhando para o povo, olhando para os seus pecados, e ele sente grande tristeza. Grande tristeza pela rejeição dos judeus. O meu povo me abandonou. E aqui a gente aprende com Jesus, com o Messias, a quando nós olhamos para entes queridos, para o nosso mundo, para pessoas que nós estamos sempre uns com os outros, em nossa igreja, aonde nós estivermos, quando alguma atrocidade, quando algum pecado é acometido, nós precisamos também lamentar. Também chorar por essas pessoas, para que Deus console e traga alegria diante da sua mensagem. É claro que Jesus, em muitos momentos, falou sobre o juízo de Deus. Mas o juízo também precisa ser acompanhado com a
misericórdia. Esse equilíbrio precisa ser colocado no seu devido contexto, para que possamos ser um povo de Deus, à imagem e semelhança de Cristo, nos conformando com a sua imagem e sendo transformados de glória em glória até o dia da sua volta. Então está aqui Jesus nos dizendo que além do choro individual pela nossa condição, precisamos chorar uns pelos outros. Precisamos chorar pela condição de muitas pessoas que estão ao nosso lado, que falham, que pecam, mas que somos o povo de Deus, o corpo de Cristo, e quando um se entristece, eu também me entristeço. Quando um se alegra, eu também me alegro. Quando há um corte, também há um corte em mim, porque há um cabeça. E esse cabeça nos reuniu em torno da sua cruz, em torno do seu sangue. Estamos unidos em todas as circunstâncias por causa de Cristo. No arrependimento, no consolo, na disciplina, em todas as ações, sofreremos juntos. Esse é o ponto de Jesus. Jesus está sofrendo pelo povo. E nós precisamos também chorar, lamentar. Então essa é a primeira reação que a gente aprende. Choro, individual e coletivo. Voltando para Juízes, o texto vai continuar e nos diz, depois desse choro, depois de tudo o que aconteceu, daí chamarem esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então perceba que eles imortalizaram aquele lugar com esse nome. Boquim significa choro. Então eles, através dessa emoção, dessa questão dramática, o que ficou marcado naquele momento, daquela adoração, é o choro. Precisamos imortalizar esse momento. Qual é o nome que a gente vai colocar? Pranteadores. É o momento que vai ficar marcado para o povo de Deus. Então, o sermão do anjo produziu choro, lágrimas, impressões profundas no povo de Deus, ao ponto de o povo sacrificar. Ao ponto, a conclusão, o progresso, a adoração ao Senhor. Porém, e aqui vem um ponto que é muito importante a gente perceber, o que me causa espanto nesse texto, nesse relato, preste bastante atenção a isso, não é o choro em si, não são os sacrifícios como uma demonstração de devoção. Eles reconhecem que ficaram aquém das suas obrigações da aliança, isso é bastante claro. Houve, vamos dizer, uma impressão, profunda. Eles demonstram isso em suas ações. Porém, meus irmãos, aqui vem algo muito chocante no livro de Juízes, que também o autor quer refletir sobre nós. O acontecimento do versículo 4 e versículo 5, essa reação, nós não vemos mais no livro de Juízes. Parece que o autor finalizou e vai logo para o versículo 6 para dar a entender que quando a gente estiver lendo esse relato, a gente observe o ponto, e parece que esse é o ponto do autor na minha percepção. Tudo isso, ou eu denominaria essa mensagem um arrependimento momentâneo. Quando a gente lê à primeira vista, há choro, há sacrifício, mas veja logo em seguida o que acontece com o povo de Deus. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Olha onde está a adoração do povo. A triste realidade é que não houve evidências, nesse momento, de um arrependimento profundo, verdadeiro, e não esqueça essa palavra, permanente. Porque todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados.
Todos os dias nós precisamos clamar, porque se nós cairmos na frieza espiritual e esquecermos das ações de Deus, às vezes o choro, a lágrima será algo momentâneo, será algo passageiro, não será algo permanente. Ou seja, Deus procura um coração quebrantado, uma adoração profunda e não vestes sagradas. E não questões externas, sagradas, que todos nós vemos, é lindo de se ver, é lindo de cantar, é lindo de ofertar, é lindo de fazer, mas Deus está preocupado com o nosso coração. Veja o texto de Joel. Nós temos esse exemplo. Profeta Joel. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Todo mundo sabe onde é que está o livro de Joel, né? Para ficar fácil, vá para Daniel. Pastor, está difícil Daniel. Vai dar certo. Na minha Bíblia aqui, né? Se a sua for a mesma da minha, o número da página não tem como encontrar. Toda tradução é diferente, né? A numeração. Só para a gente quebrar o gelo. Mas veja só. O livro de Joel. Oséias, vamos lá, devagarinho. Oséias, Obadias, né? Antes de Amós. Joel capítulo 2. É bem fácil. Daniel, Oséias e Joel. Olha só o capítulo 2. Qual é a tônica do livro de Joel? Preste bastante atenção. Basicamente, o livro de Joel diz o seguinte: Deus vai enviar como julgamento gafanhotos. O povo de Israel era um povo agrícola. Então vai vir uma peste de gafanhotos e vai destruir toda a agricultura. E Joel vai dizer, isso é juízo de Deus. Aí tem uma resposta no livro de Joel. A resposta é o seguinte: quando Deus envia o seu julgamento, o seu sofrimento, nós só temos duas atitudes. Ou nós buscamos a Deus, convertemos o nosso coração ao Senhor, ou nós continuemos na maldição dos nossos pecados. É isso que Joel quer dizer em todos esses capítulos. Vai vir julgamento sobre vocês, gafanhotos, pestes que vão eliminar toda a agricultura. Mas o povo precisa responder a isso, ou buscando a Deus, ou continuando nos seus pecados. Então, capítulo 2, versículo 12, a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que o Senhor nos diz? Convertei-vos. Ou seja, ainda há tempo para vocês. Ainda há tempo de vocês voltarem para mim. Arrependam-se de seus pecados. Saiam da sua frieza espiritual, diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Sabemos que o coração é o centro do pensamento, o centro da fé, da vontade. Então, o nosso coração precisa estar na vontade de Deus. Não somente nas questões externas. Joel não está contra o culto. O culto precisa ser visto, observado. Mas o nosso coração precisa estar no culto. O nosso coração precisa estar na devoção. O nosso coração precisa estar na Bíblia. O nosso coração precisa estar em tudo que formos fazer. Para que não seja apenas sacrifício externo que Deus abomina. Coração quebrantado é o que Deus busca. Mas Joel continua. Vosso coração com jejuns, com choro, olha só a palavra, e com pranto. Rasguem o vosso coração, não as vossas vestes. A resposta tradicional do povo naquele mundo antigo era justamente demonstrar o seu arrependimento, essa tristeza, o choro, rasgar as suas vestes. Só que por conta que o povo estava distante em seu coração, externamente, o sacrifício estava acontecendo,
As coisas estavam em ordem, mas dentro deles estavam em desordem. E Deus está dizendo: eu preciso da intimidade. Eu preciso dos vossos corações. Eu preciso ouvir a angústia interna do seu coração. Rasguem. Rasguem o seu coração. Tristeza profunda de fato por causa das nossas atitudes contra Deus, do que pensamos, falamos, de tudo. Rasguem. Porque Deus é bondoso, compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Ou seja, o caráter imutável de Deus é a base para o nosso arrependimento. É a base. A nossa única esperança, meus irmãos, é estarmos com Deus. É isso que Joel está dizendo. Não esqueçam dos atributos de Deus, que é a base para o arrependimento de vocês. Convertam-se. Rasguem o coração. 2 Coríntios. Vamos agora para o Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 7. Muito conhecido também esse texto. Sobre 2 tipos de tristeza que nós temos aqui. Capítulo 7, versículo 8, perceba. Paulo fala de 2 tipos de tristeza. A tristeza do mundo, que não vem acompanhada de arrependimento e leva à morte espiritual. É isso que ele vai dizer. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, nós temos aqui uma carta severa que ele dirigiu para o povo de Corinto, e o povo olhou para essa carta e houve tristeza do povo, e por isso ele está escrevendo: não me arrependo, embora já me tenha arrependido, porque a gente observa em 2 Coríntios que quando ele escreve essa carta, ele ficou um pouco contristado porque era uma carta pesada. Mas depois ele vai perceber que houve o propósito celestial e por isso ele se alegra diante disso. Embora já me tenha arrependido, venho, que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 tristezas, 2 resultados. A tristeza do mundo não vem acompanhada de arrependimento, produz morte, mas a tristeza de Deus nos leva para a salvação. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que quando o confronto divino estiver sobre nós, precisamos da ajuda de Deus para Ele produzir em nós tristeza segundo a sua palavra. Precisamos clamar a Deus o dom do arrependimento. A Bíblia diz que é um dom que Deus concede para todos aqueles que são filhos de Deus. É um dom que precisa ser permanentemente buscado em nossa vida pelo poder do Espírito que clama: Abba, Pai. É a nossa disciplina diária de nós olharmos para nós, meditarmos sobre nós, mas clamarmos a Deus. Clamarmos a Deus de maneira perene, para que de fato o nosso choro seja um choro de arrependimento. Por quê? Porque o texto vai nos ensinar que há o perigo, não esqueça disso, de sermos derretidos momentaneamente,
mas não sermos derretidos profundamente. Como um certo pregador já disse, às vezes é muito fácil alguém chorar, mas é preciso de um terremoto para fazer a pessoa mudar de ideia. Com as técnicas que nós temos, a gente consegue fazer as pessoas chorar. Mas, meus irmãos, mudança, só Deus. Somente Deus pode produzir isso em nós, nós precisamos clamar isso. É obra da sua salvação em nós, Deus. Vem sobre a minha vida com um terremoto santo, balançando todas as estruturas da minha vida, balançando o meu intelecto, o meu coração, a minha vontade, a minha família. Deus, desce! Deus, vem com a tua graça sobre mim! É disso que nós precisamos. Não esqueça. As duas grandes graças essenciais ao santo nessa vida são a fé e o arrependimento. Fé nós iniciamos, arrependimento em santificação até a vinda de Jesus. Eu sei que pode ser que você esteja fraco, esteja distante. Muitos de nós às vezes se encontram em um declínio espiritual. Às vezes a nossa vida cristã está assim mesmo. Mas Deus não nos abandonou. Deus continua a sua obra. E Ele quer que nós busquemos esse coração arrependido para todo sempre. Ou seja, são a vida da fé e do arrependimento é como se fossem as duas asas do avião, com as quais nós voamos para o céu. A nossa vida está partindo para Jesus, e o nosso avião celeste, a nossa vida, tem duas asas: fé e arrependimento. É assim que o crente vai para o céu, confiando em Jesus, mas olhando para si e dizendo: sou pecador, sê propício a mim, ó Jesus Cristo, preciso da tua tão grandiosa salvação. Meus irmãos, amanhã pode ser o dia da nossa morte, mas que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Precisamos ser realistas com a palavra de Deus. É hoje. Hebreus vai dizer: o dia que se chama hoje. Quando a palavra de Deus for pregada, não endureçam os vossos corações. Hoje. Equilibre as asas do seu avião. Coloque a sua fé no seu devido lugar. Coloque o óleo da palavra de Deus, o Espírito Santo, coloque o arrependimento no seu devido lugar e voe para Jesus. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de finalizar esse sermão com algumas verdades do que vimos até aqui, sobre o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5. Para que a gente, quando lermos novamente, a gente possa ter essa percepção, e também quando formos pregar o livro de Juízes. Essa conclusão, diferente das outras, não vai ser com aquelas aplicações, a gente já aplicou ao decorrer da mensagem. Aqui já é mais uma orientação pastoral, homilética, sobre a leitura do livro. Qual é a grande ideia do capítulo 1, capítulo 2, versículo 5, já que é a introdução do livro? A grande ideia é que a desobediência pode resultar em dificuldades em nossa vida com Deus, em nos apropriarmos das promessas do Senhor. Essa é a grande ideia do capítulo 1 e capítulo 2, versículo 5. A desobediência pode resultar ou trazer dificuldades na busca das promessas de Deus. Segunda coisa, temas chave do capítulo. Vimos que Deus seleciona a tribo de Judá para liderar a nação. Segundo, a vitória vem do Senhor. Terceiro, as tribos de Israel, todas elas são infiéis à aliança. Quarto,
Deus é fiel para manter as suas promessas. Quinto, a obediência leva à ocupação bem-sucedida da terra. A gente observa que esses irmãos começam com o pé direito, e por isso eles conquistam parte da terra, mas, por fim, a desobediência leva à opressão estrangeira e à perda de certa parte da terra. E, em terceiro lugar, como devemos ensinar esses capítulos? Primeiro, o povo de Deus deve reconhecer que a retribuição justa de Deus diz respeito tanto aos pagãos como ao povo de Deus. Adoni-Bezeque reconhece que a atribuição que o povo de Deus está fazendo contra ele é justa. É Deus que está vindo sobre ele, a consciência da providência divina. Mas também o povo de Deus, o anjo do Senhor, no capítulo 2 está dizendo: vocês estão desta maneira por causa da desobediência dos vossos pecados. Ou seja, às vezes grandes dificuldades na vida podem vir como resultado direto das nossas falhas espirituais. Às vezes a gente não sai do lugar porque tem algo que precisa ser consertado. E Juízes vai nos ensinar isso no capítulo 1 e capítulo 2. Precisamos, de fato, entender que a retribuição do Senhor é justa. Segunda coisa, às vezes, as agendas de Deus não saem dos trilhos por causa da nossa desobediência. Deus, pela sua graça, pode anular o princípio da retribuição e conceder graça, bênçãos. E a gente vê isso muito no capítulo, essa mistura, vamos dizer, de bênção e maldição. O povo, em certo sentido, está prosperando, mas em outro sentido, não está fracassando, porque Deus está concedendo a sua misericórdia. É justamente isso o livro de Juízes, o ciclo pecaminoso e Deus levantando juízes para abençoar o povo de Deus. Certa feita, Moisés disse: eu dou misericórdia a quem eu quiser. A graça vem do Senhor. E por fim, quando a gente estiver lendo esses capítulos, eu diria que o sucesso nem sempre é um indicador de obediência. O sucesso nem sempre é um indicador de obediência. Por quê? A casa de José, a gente observou, consegue ocupar certa parte da terra, mas por causa de um homem que a Bíblia denomina de Betel, inimigo, estrangeiro, deveria ser eliminado, seus altares deveriam ser tirados. O povo não segue as instruções do Senhor. Então, o sucesso não deve ser definido nos nossos termos. O sucesso deve ser definido nos termos de Deus. Falamos isso na pregação passada. O fim não justifica os meios. Portanto, com tudo isso, essas pregações, nós devemos estar ansiosos em realizar os propósitos de Deus, porque Deus cumpre as suas promessas, Ele nos deu, Ele nos capacita. Não devemos comprometer nossa posição como povo de Deus, devemos ser radicais com muitas coisas, cuidado com a tolerância. O que está em jogo é o nome de Deus, é a nossa comunhão com Ele. Que Deus nos ajude em todo esse momento. Baixe sua cabeça.